Senhor presidente, senhores senadores, para mim é um pouco difícil seguir nessa tribuna após ouvir o senador Paulo Paim e o senador Aloysio Nunes. Mas vou a essa aventura. Primeiramente, eu gostaria de dizer ao senador Paim, quando ele afirmara na tribuna, eu homenageando o Dia das Mulheres, ao qual eu me associo integralmente, Sua Excelência falou de que, dentre as suas inúmeras qualidades, ele fora centro-médio. E, naturalmente, naquele instante, eu me lembrei de que, na minha juventude, eu era um ponta-esquerda e tido como São Paulino, mas um péssimo centro-esquerda que só chutava com a perna direita. Talvez até por uma questão até ideológica, não sei. Não tanto. Mas eu me lembrava de Bauer, grande centro-médio São Paulino. Então, eu vi no seu pronunciamento, quando exaltava as suas qualidades de centro-médio, eu me lembrei do Bauer, grande jogador do São Paulo e da seleção brasileira. E na imagem dele, eu homenageio também Vossa Excelência. O senador Aloysio fez um pronunciamento aqui, que eu repito aqui o que disse numa parte. Vossa Excelência focalizou um assunto que não era para uma sessão de sexta-feira. É um discurso que deve ser pronunciado na próxima semana, quando das sessões deliberativas. A denúncia que Vossa Excelência fez estarrece a nação. Há necessidade de que organismos como o BNDES tenham uma fiscalização mais efetiva. Eu também sou parlamentarista de convicção desde o tempo que Raul Pila, no Congresso Nacional, defendia as ideias de, se não me falha a memória, de Gaspar Silveira Martins. Eu entendo que, para um regime de responsabilidade, só o parlamentarismo. Infelizmente, durante a Constituinte, não nos foi possível fazer vencer a ideia do parlamentarismo. Tivemos esse regime híbrido que temos aí, em que não há autoridade no parlamento, mas há uma prepotência absoluta do Poder Executivo. Talvez, se nós estivéssemos num regime parlamentarista, concordo com Vossa Excelência, nós, sem dúvida alguma, não teríamos o que está acontecendo hoje em várias entidades públicas do nosso país. Mas o que me traz aqui, senhor, além da solidariedade aos eminentes parlamentares Paulo Paim e Aloysio Nunes, o que me traz aqui, senhor presidente, é submeter à consideração de Vossas Excelências, em primeiro lugar, um projeto de lei que já ofereci à mesa para estabelecer uma ligação no Plano Rodoviário Nacional entre o Estado de Goiás e o Estado do Paraná, atravessando o território sul-mato-grossense. Existe em Mato Grosso do Sul uma região muito importante que foi denominada o Bolsão. É uma região de mais ou menos de 50 a 60 mil quilômetros quadrados, talvez maior que os estados de Sergipe e o estado de Alagoas juntos, talvez maior, talvez como o estado do Espírito Santo, imagino. Essa região, durante muitos e muitos anos, ficou absolutamente abandonada, tendo como habitantes mineiros e goianos que intrépidos foram conquistá-la. Eram terras de qualidade relativamente boa, mas que tinham um potencial extraordinário que está sendo explorado atualmente, através do plantio de eucalipto,
Hoje, em Mato Grosso do Sul, nesta área, existem quase 500 mil hectares de plantio de eucalipto e que estão possibilitando a implantação de várias indústrias de papel e celulose, entre as quais a Eldorado, que é a maior do mundo. E também está iniciando naquela região o plantio da seringueira. Não sei se Vossas Excelências sabem, mas essa região, abaixo desta região, está o aquífero Guarani. É o maior potencial de água doce que existe no mundo e muito apropriado, portanto, para o plantio da seringueira, que exige, ela suga muita água. Então, é uma região, sem dúvida alguma, com condições excepcionais para que se desenvolva lá o plantio da seringueira, que, associado ao eucalipto, vão promover o desenvolvimento da região. Essa estrada que preconizo, senhores senadores, ela vai, como disse, de Mineiros, em Goiás, até o Umuarama, no estado do Paraná, ligando as BRs 359 e 364 à BR 487 no Paraná. Ela, além de fazer a interligação desta região, que não tem nenhuma estrada federal transversal, ela vai possibilitar também uma interligação entre a Argentina, a República da Argentina, a República do Paraguai e o interior do nosso país, o Brasil Central. Ela, portanto, é de extrema importância para o desenvolvimento econômico da região e estratégica, porque interliga o interior do Brasil às repúblicas a que me referi, do Paraguai e da Argentina. A outra proposta que irei apresentar na próxima semana, e gostaria sinceramente da atenção e o imprescindível apoio de Vossas Excelências, é com relação ao requerimento de informações à Petrobras. Não sei se Vossas Excelências me honraram quando proferi aqui um discurso sobre a questão do gás boliviano. Eu quero me reportar um pouco às origens desta proposta. Em 1953, houve, por provocação do então governador de Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, uma reunião em Roboré, lá na Bolívia. E o objetivo maior dessa reunião era iniciar um processo de negociações sobre a exploração do petróleo boliviano, que era uma expectativa que despertava a atenção não só do Brasil, como também da Argentina. E a Argentina, naquela época, tinha um poder de fogo muito maior que o Brasil. E as autoridades brasileiras, capitaneadas pelo governador Fernando Corrêa da Costa, insistiram para convencer a Bolívia de que o melhor caminho para a utilização daquele potencial de hidrocarbonetos era justamente um acordo com o Brasil. E foi feito o acordo, chamado Acordo de Roboré, que não foi somente visando a exploração do petróleo pela Bolívia para destinar ao Brasil, mas também para construir uma estrada que ligasse Corumbá a Santa Cruz de la Sierra e de lá se destinasse, se não me falha a memória, no Chile, no porto de Arica. Aliás, essa estrada agora deve ser inaugurada, ligando os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, deve ser inaugurada brevemente, inclusive com a presença da presidenta do Brasil, a senhora Dilma Rousseff. Mas voltando a essa questão, as negociações se evoluíram. Quando o Fernando Henrique assumiu a presidência da República, ele deu ênfase à ideia e possibilitou um acordo subsequente com a República da Bolívia e que originou a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia. Isso tem possibilitado um desenvolvimento extraordinário
e de um suplemento de gás natural, sobretudo ao sudeste e o sul do país. Mas o meu estado não recebeu nenhum benefício palpável até o presente momento. Esse gasoduto passa pelo território sul-mato-grossense numa extensão de quase 600 quilômetros, com as voltas que ele tem que dar em razão dos desníveis existentes no terreno. Em 1995, um grande empresário sul-mato-grossense, o senhor Uezi Zaran, proprietário de uma empresa chamada Copagás, que hoje atende, me parece, 18 estados da Federação Brasileira, ele levou ao presidente Fernando Henrique a sugestão para que se criasse lá no estado, possivelmente em Corumbá, uma usina separadora do gás. Sabem, Vossas Excelências, que o gás natural possibilita a extração de mais ou menos 100 subprodutos, o que dá margem ao desenvolvimento de diversas indústrias para exploração desse hidrocarboneto tão importante. E nós desejávamos que essa usina separadora possibilitasse inicialmente, através do propano e do butano, o fornecimento do gás que mais nós utilizamos diariamente, que é o chamado GLP, o gás de cozinha. Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique, entusiasmou-se com a ideia e encaminhou ao presidente da Petrobras, na ocasião, um grande sul-mato-grossense, já falecido hoje, Francisco Gross. Vossa Excelência talvez o conheça, senadora Luiz. Ele entusiasmou-se pela ideia e encaminhou aos técnicos da Petrobras, que fizeram análise da viabilidade econômica do aproveitamento do gás natural para o GLP. E chegaram à conclusão de que, naquele instante, não era possível a implantação, a aplicação de investimentos para uma unidade separadora, porque, segundo cálculos existentes, o retorno seria apenas de 10%. E o mínimo necessário para o investimento seria de 13,5%. E a ideia ficou armazenada lá nos arquivos da Petrobras. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o assunto voltou a ser ventilado pelo próprio senhor Uezi Zaran. E o presidente Lula interessou-se também e recomendou à Petrobras que reabrisse a pasta do projeto para uma análise mais profunda. Infelizmente, isso não aconteceu. Há algo atrás disso tudo. O projeto encontra-se engavetado num dos arquivos lá da Petrobras. O meu requerimento é nesse sentido, para solicitar à presidência da Petrobras que informe o estágio desse processo. Por que ele foi paralisado? Por que esqueceram dele? Já que há hoje, pelo desenvolvimento da região, não só de Mato Grosso do Sul, mas também do estado do Paraná, de Mato Grosso, do próprio Distrito Federal, das repúblicas do Paraguai e da Bolívia, também com retorno do GLP, admitamos, para o Oriente Boliviano. As possibilidades econômicas e sociais são imensas e que devem ser exploradas. O meu objetivo, portanto, é indagar da Petrobras por que parou os estudos a respeito. Por que não deseja fazer a ampliação da rede no sentido de se implantar um ramal desse gasoduto para Mato Grosso, atingindo até Cuiabá. Outro, da linha mestre do gasoduto até Goiânia e chegando aqui à capital federal. Imagine os senhores, eu não sei quanto custa um barril de GLP aqui,
botijão, melhor dizer, de GLP aqui em Brasília. Mas presumo, pelo que eu sei lá em Mato Grosso do Sul, deve estar entre 55 e 60 cruzeiros o botijão, reais, aliás, o botijão. Veja, Vossas Excelências, se nós tivéssemos um ramal, né, desse tronco que é de Corumbá até Porto Alegre, se nós tivéssemos um aqui para Brasília, outro para Cuiabá, que se estenderia pelo todo o norte, o setentrião de Mato Grosso. E também, repito, o abastecimento do Paraguai e da Bolívia. Então, eu poderia, sinceramente, alongar nessa questão para dizer da importância econômica que é a exploração ou a implantação de uma unidade separadora do gás natural em qualquer ponto do estado de Mato Grosso do Sul. Até seria um sentido de retribuição a uma ideia que nasceu em 1953, através da iniciativa pioneira e patriótica de um brasileiro, Fernando Correia da Costa, que foi governador de Mato Grosso do Sul. Portanto, eu entrego à consideração da mesa, de Vossas Excelências, para que apoiem esse requerimento, no sentido de que nós possamos ter a exploração de um minério que é de hidrocarboneto, que é extremamente útil à economia do nosso país. Com muito prazer, ouço o meu eminente líder, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Figueiró, a chegada de Vossa Excelência aqui ao Senado foi precedida, no meu caso, pela notícia que me deu um fraterno amigo comum, o ex-deputado e ex-senador João Faustino. Sem dúvida, grande amigo. Grande amigo nosso, que me disse, vai chegar aí o Rubem Figueiró, e você vai ver, Aloysio, que extraordinária figura é ele, que reforço fantástico, não apenas para a nossa bancada do PSDB, mas para o Senado. E Vossa Excelência não desmentiu, pelo contrário, a sua presença aqui no Senado nos encanta, nos instrui, aprendo com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem, na forma, no estilo e no conteúdo, Vossa Excelência tem a estatura de um grande parlamentar. E traz à tribuna dois temas de extraordinária importância. O primeiro, em relação à inclusão da estrada referida por Vossa Excelência no Plano Nacional de Viação, é oportuna, mais do que oportuna, em razão, inclusive, das notícias que são veiculadas hoje, não é? A extraordinária safra de grãos que está sendo colhida esbarra com uma infraestrutura rigorosamente precária e insuficiente. Não é? E o segundo, o tema da separação do gás, do hidrocarboneto, dos seus diferentes componentes, com a possibilidade de diferentes aproveitamentos industriais. Vossa Excelência fez um discurso, efetivamente, no Senado, uma coisa de uma semana ou 10 dias, e eu tive notícia do seu pronunciamento, me interessei pelo tema e tomei conhecimento do seu pronunciamento. Me lembrei que, em 1995, foi por meu intermédio que o empresário Zairan esteve com o presidente Fernando Henrique. A entrevista, a audiência foi solicitada por meio da Secretaria-Geral da Presidência, que eu ocupava naquele momento, e eu tive a oportunidade de conversar com o empresário proprietário da Copagás, a que o senhor se referiu, e ele, nessa conversa, me abriu a perspectiva do potencial extraordinário do aproveitamento do gás, se fosse instalado ali usinas que permitissem a sua fragmentação. Fico muito feliz que Vossa Excelência tenha retomado esse tema, não é? E eu tenho certeza de que, com a mesma tenacidade e a competência com que Vossa Excelência, na Assembleia Nacional Constituinte, conseguiu aprovar uma emenda de sua autoria que destina 1% da receita da União
para a região Centro-Oeste, que permitiu a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Com essa mesma tenacidade e eficiência, Vossa Excelência conseguirá desengavetar esse projeto tão importante, não apenas para o seu Estado, mas para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Ouço agora o eminente senador Paulo Paim. Senador Rubens Figueiredo, Vossa Excelência sabe, desde que chegou, o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência lembra, claro, a Assembleia Nacional Constituinte. E nós, parlamentaristas, éramos maioria. Tanto que passamos o plebiscito e passamos a medida provisória, convicto que íamos ganhar, mas o povo entendeu diferente. Isso é processo democrático. E na Constituinte mesmo, eu me lembro que nós tínhamos um entendimento claro que ia passar o parlamentarismo. Mas o resultado das urnas no plebiscito foi totalmente diferente. Então, eu cumprimento Vossa Excelência. Tive a alegria de estar lá com Vossa Excelência, naquele momento histórico, um momento bonito da democracia, né, e da própria história do nosso país. E eu aproveito esse momento também para dizer duas coisas. Primeiro, o projeto que Vossa Excelência lembra e traz ao debate é um projeto que interessa ao Estado e ao país. E só pode ter, de nossa parte, tenho certeza, o apoio. E eu avanço, dizendo, senador Aloysio, que eu tive a alegria de ser provocado pelo senador Rubens Figueiredo para que eu relate um projeto dele. Aí, quando ele me pediu para relatar o projeto dele, eu fui olhar um pouquinho da sua história pessoal mais recente, e me disseram, não, a história dele é uma história bonita. Vossa Excelência, advogado, membro do Tribunal de Contas do seu Estado, empresário do setor agropecuário, eu vou dizer o porquê agora disso, e teve a ousadia, numa forma propositiva, de apresentar um projeto que está sendo embalado por todos os comerciários do país. Diz, Paim, mas o projeto é muito bom, e quem é que vai relatar? Eu digo, não, ele pediu para mim relatar. E eu já pedi o parecer favorável, e creio que até terça-feira devolvo já para a comissão, que é um projeto que vai garantir a todo o comerciário, no mínimo, 4% de comissão na venda, no mínimo. Acima, claro, a livre negociação coletiva vai assegurar. E Vossa Excelência, que é autor do projeto, que é num setor que trata com vendas, está dizendo, eu pagarei no mínimo 4%, e quero que todos paguem. Por isso, eu só tenho que cumprimentar a Vossa Excelência. Estou orgulhoso de ser relator do seu projeto, já pedi à consultoria do Senado o parecer favorável, e está tendo o apoio de todos os comerciários do país. Então, por isso, mais uma vez, só posso render homenagens a Vossa Excelência. Muito obrigado. Como não, senador Luiz? Só um post-scriptum aqui no meu à parte. Você está tão a par do tema que acertou na mosca o preço do botijão de gás de cozinha aqui no Distrito Federal. R$ 55,00 foi o que me custou um botijão de gás que eu comprei na segunda-feira à noite. Eu fui surpreendido enquanto preparava uma massa, uma macarronada para a família, para o jantar da família, pela falta do gás. E comprei, liguei pelo telefone e me custou R$ 55,00. Vossa Excelência acertou na mosca. Muito obrigado. Imagine, senhores senadores Aloysio Nunes e Paulo Paim, como eu fico sensibilizado com a parte de Vossas Excelências. Isso enriquece o meu pronunciamento e vejo na parte de Vossas Excelências um incentivo à minha atividade parlamentar nessa casa. Eu sinto aqui como se eu tivesse nos meus velhos tempos na Assembleia Legislativa do então Mato Grosso I, onde existia um ambiente de camaradagem, de respeito e de luzes para a orientação de um parlamentar à época, como era eu, ainda novato na casa. Eu me honro muito com a distinção que Vossas Excelências me conferem com os apartes que proferiram. E quero também dizer ao senador Aloysio que, se nós tivermos vencida esta nossa ideia da implantação do gasoduto até Brasília, Vossa Excelência não pagará mais 55, não. Pagará no máximo R$ 25,00, e que já sairá caro. Senhor presidente, eu fico muito grato também à atenção de Vossa Excelência e espero que essas duas propostas que acabo de apresentar mereçam, com o apoio de Vossa Excelência, a tramitação rápida nessa casa. Muito obrigado a todos
e um bom final de semana com nossas homenagens às mulheres, que são a célula máter desta nação.